Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre como as eleições dos Estados Unidos podem impactar a política externa da União Europeia em matéria de defesa. Nos Estados Unidos, o presidente não é eleito por voto popular. Nesse sistema, o cidadão americano indiretamente vai votar por um delegado que está comprometido a votar pelo seu candidato. É o que chamamos do conceito de The Winner Takes All. O candidato vencedor em cada estado fica com todos os delegados para votarem por ele. Isso não acontece em todos os estados, ou seja, são 538 delegados, 538 votos. É necessário para ganhar pelo menos 270 votos. Outro detalhe crucial para as eleições dos Estados Unidos são os swing states, ou os estados pêndulos, que são aqueles estados que não têm um perfil eleitoral definido. São estados como Flórida, Arizona, Geórgia e muito mais. No plano de defesa, em 1952, existiu a tentativa de se criar um exército europeu. Existe um grupo de Estados-membros da União Europeia que acreditam que, como Estados-membros ocidentais, devem defender os mesmos interesses que a NATO. Esses países são, por exemplo, a Áustria, a Finlândia, a Irlanda, a Malta ou a Suécia. Por outro lado, existem os países que defendem que a NATO pode ser uma aliança complementar, que a União Europeia, além dos interesses que compartilha com a NATO, tem os seus interesses específicos e cria uma comunidade de defesa europeia específica para defender esses interesses. Esses países são, por exemplo, a Bélgica, a França, a Espanha, a Itália, o Luxemburgo, dependendo do governo. Por isso tem sido difícil construir uma comunidade comum de defesa na União Europeia. Assim, a União Europeia sempre contou com a proteção da NATO, beneficiando-se dos seus avanços militares. Um dos exemplos é a nível de fabricação de equipamentos. Logo conseguimos perceber que no plano de defesa a política externa é muito mais nacional do que coletiva. O que existe é uma defesa europeia em que os Estados-membros colaboram juntos de forma organizada. A decisão de enviar um soldado continua sendo uma decisão governamental e não uma decisão de Bruxelas. O Tratado de Washington, no artigo 5, determinou que quando um Estado é atacado, existe o compromisso de apoio mútuo entre os Estados. No entanto, quando a NATO fala num mínimo de 2% do PIB para despesas militares, ela não obrigatoriamente está se referindo a interesses e objetivos europeus, o que tem gerado um sentimento de desconfiança. É isso que gera. Mas o que se acredita é que com a Harris podem chegar a ter um relacionamento mais estável em que ela vai buscar fortalecer as relações com seus aliados tradicionais, o que não garante que a União Europeia seja prioridade dos Estados Unidos como antigamente, porque tem olhado mais para a Ásia, incluindo a China. E se o Trump ganhar, o que se tem previsto é que ele volte e continue a aplicar o plano do America First acima dessas relações tradicionais com os seus aliados. O que é certo é que, devido à estrutura do sistema eleitoral dos Estados Unidos, ainda podemos ter muitas surpresas, mas uma coisa não podemos negar: esse resultado vai ter consequências na política externa da União Europeia.